Hoje nós vamos buscar entender o que é ser cristão. É possível ser cristão sem cruz? Como aquele que é o fundador da igreja, aquele que é a figura maior do Evangelho, o Senhor Jesus, como ele conceituou, como ele expressou de uma forma profunda e cabal essa definição, ser cristão. Em Lucas 9 e 23, na versão NAA, na Nova Almeida Atualizada, está escrito o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Estas palavras do Senhor Jesus foram ditas no mês de agosto do penúltimo ano do seu ministério terreno, há cerca de 8 meses antes da sua morte e ressurreição. Jesus estava fazendo o seu ministério nos arredores de Cesareia de Filipe, uma cidade muito desenvolvida, próxima do Monte Hermon, hoje conhecida como Parque Nacional de Banhas, em Israel. Fica lá no norte da Galileia, bem acima, próximo ali onde hoje seria o Líbano e a Fenícia. Aqui está em amarelo o Monte Hermon e em vermelho a cidade de Cesareia de Filipe. Uma cidade extremamente grande, bem desenvolvida, diferente das demais cidades da região da Galileia. Uma cidade que foi construída pela casa de Herodes, uma cidade extremamente cosmopolita, cheia de prédios, cheia daquilo que havia de melhor na sociedade romana da época. E é nessa cidade, no penúltimo ano do seu ministério, que o Senhor Jesus faz uma pergunta. Ele questiona os seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos quem eles entendiam que Jesus era. O que se dizia do Senhor Jesus? E Pedro, como está registrado em Mateus 16, 15 e 16, respondeu dizendo que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma passagem que é extremamente importante para a cristandade, extremamente importante para cada pessoa que de fato segue a Jesus. Mas o que significa essa palavra Messias, que em grego é Christos, Mashiach em hebraico? O que significa essa palavra? Essa palavra, ela significa ungido. Referia-se a um rei prometido no Antigo Testamento, descendente de Davi, que iria libertar a casa de Israel de todos os seus opressores e inaugurar um novo tempo e um novo momento para toda a humanidade a partir de Israel. A palavra ungido, ela era bastante admirada entre os judeus e bastante controversa também, porque, na verdade, naquele momento da história, o Messias, Mashiach, o Christos, ele estaria frontalmente contra o Estado governamental estabelecido naquela hora, naquele tempo, Roma.
Inteligentemente, o Senhor Jesus, em Mateus 16, 20, ele ordenou para os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Machirra, que ele era o Christos, que ele era o ungido, o prometido de Deus. Mas antes, os discípulos precisavam compreender corretamente o que significava esse termo. Os discípulos precisavam entender quais eram os aspectos profundos desta missão do Machirra, do Messias, do Cristo. Porque em Mateus 2,2, o texto bíblico nos diz que os reis magos, ao chegar até na cidade de Jerusalém, eles foram ali guiados por uma estrela, porque eles perceberam que diante de um sinal de Deus no céu, né, eles perceberam que havia nascido um rei, um novo rei. E eles foram até Herodes e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? O Machirra seria e é rei dos judeus, descendente da casa de Davi. Mas não era só isso. O Machirra não ia só fazer com que Israel voltasse a florescer como na época de Salomão, voltasse a dominar como na época de Davi. Não. O Machirra, o Messias, tinha uma missão mais profunda, uma missão bem maior. Em Mateus 16, 21, é nos revelado isso, nos é mostrado isso. Porque o Messias deveria sofrer, de acordo com Isaías 53, para não só pagar, remir e perdoar os pecados da nação de Israel, como também do mundo inteiro, ser de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a missão precípua e profunda do Machirra, do Messias, do Christos. E o cristão que segue o Christos, o ungido, o que Jesus falou para esse cristão fazer, para caracterizá-lo como de fato um verdadeiro cristão? Um cristão que está vinculado a Cristo, um cristão que está vinculado a Jesus. O primeiro requisito que o Senhor Jesus falou, aqui neste capítulo de Lucas, foi negar a si mesmo. A palavra que Lucas registra, o verbo que Lucas coloca no original para negar, é o verbo aparneomai, que quer dizer esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. A prioridade é a vontade de Deus sobre a da própria pessoa. Negar a si mesmo é colocar Deus em primeiro lugar. É ter a capacidade de superar os sentimentos negativos por determinada pessoa, transformar estas emoções em atos positivos, como amar e orar por ela. Por isso Jesus falou em Mateus 5,44 o seguinte: eu, Jesus, lhes digo que o meu verdadeiro seguidor deve amar os seus inimigos e orar pelas pessoas que o perseguem. Ou seja, negar a si próprio é colocar de lado aquilo que lhe é mais precioso, aquilo que lhe é prioritário, e sobrepor acima disso a vontade de Deus e atender à demanda do outro, enxergar o outro. Ou seja, negar a si mesmo é ter a capacidade de abrir mão da reação belicosa, cortando a contaminação da vingança, a fim de promover a paz. Por isso Jesus falou em Mateus 5,39, esse aspecto
do negar a si mesmo. Disse assim o Senhor: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Mateus 5, 39. Ou seja, negar a si mesmo é poder congelar os seus desejos, os seus interesses, o seu amor próprio, em prol de uma causa maior, em prol da vontade de Deus, em prol do bem-estar do próximo. Doar-se, entregar-se, não ter medo de ser uma pessoa esquecida, colocada de lado, sem que os seus desejos sejam atendidos. O verdadeiro cristão, seguidor de Jesus, tal qual o Senhor o fez, nos ensinou, deve, em primeiro lugar, para ser de fato um cristão, negar a si mesmo. Parte da sua cruz está vinculada a esta negação de si próprio, a este colocar os seus direitos de lado. Está em prol de ver aquilo que é, de fato, a vontade de Deus. Ser um promotor da paz. Ser alguém que, ao invés de fomentar o conflito, pelo contrário, diminui esse conflito. Busca a reconciliação. Prega e vive a paz. Mas há um segundo requisito que o Senhor Jesus falou. Que requisito é esse? Tomar a sua cruz dia a dia. Além de negar-se a si mesmo, é o primeiro requisito. O segundo requisito é tomar a sua cruz dia a dia. E o que seria tomar a sua cruz? O verbo tomar no grego é o verbo airo, que significa levantar do chão, erguer, içar. O substantivo cruz, stauros, quer dizer uma estaca, um madeiro, uma cruz propriamente dita, um instrumento de tortura cruel, ignominiosa, uma punição terrível que fora inventada pelos fenícios e que os gregos e os romanos usavam e usaram durante muito tempo para poder punir, até o tempo de Constantino, os criminosos mais terríveis, particularmente os escravos e os mais desprezíveis ladrões que existiam naquela sociedade. E o texto diz mais: tomar a sua cruz. O pronome sua, em grego autou, quer dizer que pertence à própria pessoa. O que nós entendemos disso? Tomar a sua cruz a cada dia, ou dia a dia, esse segundo aspecto revela a morte cotidiana daquele que segue a Jesus, daquele que é o verdadeiro cristão, daquele que procura fazer a vontade de Deus. Isso significa que a sua cruz, a minha cruz, a sua cruz, a cruz de cada um, tem a ver e pertence à singularidade e à peculiaridade da pessoa. Todos nós, para cumprirmos a nossa missão enquanto cristão, enquanto seguidor de Cristo, precisa tomar a sua cruz. Não a cruz alheia, a minha cruz particular. Ela tem um contorno específico. Eu preciso vencer, eu preciso lidar com nuances da minha personalidade que não pertence, que não tem vínculo algum com outras pessoas, mas é minha. É individualmente minha, e eu preciso deixar Deus trabalhar na minha vida nessas peculiaridades, nessas singularidades. Elas precisam morrer dia após dia. Paulo fala
na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Por quê? Essas peculiaridades sua, minha, nossa, que são tão particulares, vão sendo trabalhadas, vão morrendo no caminho, ao longo da nossa jornada, seguindo a Cristo. E nós precisamos ir vencendo essas nossas características de personalidade que atrapalham a nossa convivência com os outros e a nossa vida de fé com Deus. Às vezes as pessoas podem vir a pensar: que peculiaridades são essas? Lá Tiago, na sua carta, diz que cada um é tentado naquilo que gosta, ou seja, nas suas peculiaridades. E são nessas peculiaridades que Cristo quer fazer com que nós possamos vir a morrer e aparecer como nova criatura. Aspectos do nosso ser, né? Algumas pessoas têm uma fragilidade na área de falar a verdade. Algumas pessoas têm uma fragilidade na área da sexualidade. Algumas pessoas têm uma fragilidade na área do bom relacionamento. São vários aspectos que cada pessoa, na sua individualidade, precisa cada dia tomar essa sua cruz, levá-la, para que você possa, ao longo dessa jornada, tal qual Cristo fez no caminho do Gólgota, morrer para isso, para se ter uma nova vida, para se ter um novo encontro com Deus. Cada pessoa tem as suas próprias questões e seus problemas, que precisam ser trabalhados por Deus individualmente. É a minha cruz, não a do outro, no que eu devo trabalhar sem desistir e que vem fazendo com que eu seja uma nova criatura, ou não. Então eu preciso entender essa sistemática do Evangelho, do trabalho de Cristo em mim, fazendo com que a minha pessoa seja moldada de acordo com a vontade de Deus. Por isso que o Evangelho é tão singular, que ele trabalha em cada pessoa individualmente, nas suas peculiaridades e nas suas particularidades, e diferenciam as conversões. A conversão não é um ato único, a conversão é um ato contínuo. Nós podemos ver isso na vida de muitas pessoas registradas no Novo Testamento. O exemplo maior é Pedro. A cada momento, Deus estava trabalhando uma característica da sua personalidade. Uma cruz que Pedro carregava. Pedro era um homem compulsivo, falava sem pensar, então aquilo era a cruz de Pedro que ele deveria levar, pegar, levantar do chão, não desistir, caminhar e entregar nas mãos de Jesus para que fosse trabalhado e melhorado. A terceira e última condição para que a pessoa de fato possa ser um verdadeiro cristão e viver o Evangelho pleno e ser de fato um seguidor de Cristo é seguir continuamente como discípulo a Jesus. Por quê? O texto diz: se alguém quer vir após mim, negue-se primeiro a si mesmo, em segundo, a cada dia tome a sua cruz, em terceiro lugar, depois disso, siga-me. Só que esse verbo no grego, seguir, é o verbo akouloutel, que significa seguir alguém como seu aprendiz, como seu aluno, como seu discípulo, como seu assistente. Não é seguir após tão somente. É seguir acompanhando, seguir aprendendo, seguir tendo como paradigma único o Senhor Jesus. Nós não podemos ter outro referencial. Nós não podemos ter outro modelo. O nosso modelo é Jesus. Nenhum homem pode substituir essa figura magnânima, essa figura exaltada, essa figura excelente, essa figura maravilhosa do Senhor Jesus. Precisamos seguir unicamente a Jesus. Seguir continuamente como discípulo de Jesus
é que o escritor da carta aos Hebreus fala ali em Hebreus 12, 2, na primeira parte do versículo: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa, é ele quem a trabalha, é ele quem vai melhorando essa nossa jornada, essa nossa vida, vai nos fazendo uma pessoa melhor. Conclusão. É possível ser cristão sem cruz? É possível ser cristão sem negar a si mesmo, sem tomar a sua cruz a cada dia, sem seguir a Jesus? Não, não é possível. Para ser cristão de fato, eu preciso esquecer os meus próprios interesses, estar pronto a exaltar, priorizar e enaltecer a vontade de Deus na minha vida em benefício do outro, do próximo, estar pronto a morrer a cada instante, a cada dia, a cada minuto, e acompanhar o Senhor Jesus como sendo seu aluno, seu aprendiz, seu assistente, sem deixar de fazer e aprender as preciosas e profundas lições que Ele, o Senhor Jesus, nos ensina a cada dia. Ser cristão, sem ter esses aspectos tão caros e colocados pelo próprio Senhor Jesus, tal pessoa não é cristão. Tal pessoa que se enaltece e não coloca os seus interesses em segundo plano, tal pessoa que não tem coragem de se entregar a si mesmo, tomando a sua cruz, morrendo a cada dia, tal pessoa que de repente não quer de fato seguir a Jesus, mas que tem outros referenciais, tal pessoa não é cristã. Cristão de fato é aquele que nega a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz e segue a Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.